Nós estamos numa série de mensagens chamada Conversas Transformadoras. Então nós estamos especificamente no Evangelho de João. E ali no Evangelho de João, Jesus está conversando com vários tipos de pessoas que fazem perguntas para Jesus, algumas perguntas interessantíssimas, outros que questionam Cristo Jesus, ainda outros que criticam Cristo Jesus. E nessas conversas, e por isso que a gente tem chamado essa mensagem de conversas transformadoras, Jesus vai revelando a sua missão, Jesus vai revelando quem Ele é, o Filho de Deus, o Eterno Prometido, o Messias, o Cordeiro de Deus. E essas conversas transformadoras que aconteceram há 2000 anos atrás, elas transformam os nossos corações hoje. Então, nós estamos na quarta conversa e eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João e nós estaremos lendo o capítulo 3, João capítulo 3, onde há um encontro de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, do verso 1 ao verso 21. João capítulo 3, do verso 1 ao verso 21. Havia um fariseu, o texto está sendo projetado aqui também, havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer? Como alguém pode nascer sendo velho? Como assim? Como assim? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel. Olha só que interessante. Nicodemos chama Jesus de mestre. E agora Jesus devolve: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento onde a tua palavra foi lida. Declaramos aqui, nesse momento, total dependência do teu Santo Espírito. Assim como essa brisa tem soprado nesse ambiente aqui, nós pedimos que o teu vento sopre sobre nós. O teu sopro fale aos nossos corações, através da tua palavra que é viva, tua palavra que é transformadora. Que sejamos impactados pelas conversas transformadoras de Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Uma das metáforas mais interessantes e verdadeiras a respeito da teoria do conhecimento, ou como se adquire o conhecimento, é a famosa alegoria ou o mito da caverna, desenvolvido por Platão em sua obra A República.
Então talvez você se lembre, lá daqueles momentos de pré-vestibular, quando você estava estudando, sobre essa história de que prisioneiros estavam dentro de uma caverna por muito tempo. Dá a impressão que desde sempre eles estavam aprisionados ao fundo da caverna, onde eles não podiam, em hipótese alguma, olhar para os lados. Eles estavam acorrentados, a cabeça e o pescoço também acorrentados, e eles estavam de costas para a entrada de luz na caverna. E ali esses prisioneiros estavam, sem poder olhar para onde vinha a luz. Então tudo que eles tinham era a visão da parede da caverna, do fundo da caverna. E a visão que eles tinham eram de sombras que eram projetadas de pessoas lá fora da caverna, carregando os mais diversos objetos. Então as pessoas estavam passando lá, carregando os objetos, e eles estavam vendo apenas a realidade das sombras. Nesta alegoria, tem duas realidades. A realidade que é vista dentro da caverna, a realidade das sombras, e a realidade da luz, que está lá fora da caverna. Então, a história nos diz que um dos prisioneiros é liberto. E aí esse prisioneiro sai da caverna e se depara com a luz que ilumina a vida dele para uma nova, e diga-se de passagem, uma verdadeira realidade. Porque aí ele começa a ver, é isso que é real então é isso que realmente existe lá fora, e totalmente diferente do que eu estava enxergando lá. E ele, cheio de alegria, estou resumindo a história, ele volta para a caverna para trazer essa grande informação aos outros prisioneiros. É interessante desse mito que os outros prisioneiros não acreditam nele. Está maluco? Essa não é realidade, isso não existe. Criticam ele e não acreditam, chegam até a tentar contra a vida dele e continuam nas sombras de uma vida em trevas. Nessa alegoria, a caverna, as trevas, elas coordenam um pensamento. Elas coordenam um modo de vida. Essas sombras, digamos assim, que aprisionam sentimentos, emoções, condicionam percepções, mas sempre na perspectiva das sombras. Sempre naquilo que é sombra, ou seja, aquilo que não é. Então, esse mito nos ensina que estar nas trevas é estar aprisionado num único ponto de vista, e que não é esse ponto de vista verdadeiro. Ou seja, tudo ali que eles têm é a realidade da escuridão. E aí está o problema, porque quem está nas trevas não consegue por si só ser liberto. Não consegue ter por si só uma outra perspectiva. Platão vai aplicar isso na filosofia como ampliação da capacidade de perceber o mundo através do conhecimento. Tá? Então, adolescentes aqui, caem no vestibular, fiquem atentos a isso. Tá? Olha só, sermão de domingo também é cultura, ok, jovens? Então, só que nós podemos usar, por que eu estou aplicando essa alegoria aqui? Porque nós podemos usar essa alegoria para o aprisionamento de uma outra caverna. E aí eu quero falar sobre a caverna da falsa espiritualidade. Porque a falsa espiritualidade, ela é uma escuridão que nos aprisiona a sentimentos. A falsa espiritualidade é uma escuridão que nos aprisiona a legalismos, a regras muitas delas que não estão nem na Bíblia, regras que foram criadas e impostas por homens, nos aprisiona a sentimentos, nos tranca em experiências, e nós acreditamos ser realidade quando muitas vezes não é realidade e está longe do que as Escrituras dizem. E por isso a dificuldade de visualizar. Quantas vezes você já não ouviu uma frase, mas eu aprendi assim, mas desde criança me colocaram essa imposição. Nossa, mas mesmo lendo nas Escrituras, é difícil eu entender um Deus amoroso, porque foi pregado para mim quando eu era criança, cuidado o olhinho o que vê, cuidado o boquinho o que fala, e eu imaginava um Deus que ia jogar um raio na minha cabeça. Como é difícil, pastor? É difícil, porque nós nos aprisionamos a uma falsa espiritualidade, então é difícil conceber e se libertar para uma realidade verdadeira. E detalhe, não há como ser liberto por nós mesmos. Ou seja, sombras não são a realidade da vida. É impossível ser liberto das trevas por suas próprias forças. Aí você fala assim, se as sombras não são a realidade, se eu não tenho poder, se eu não tenho força para ser liberto, o que fazer? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou ser liberto? Como que eu vou buscar o sentido de viver? Essa é a busca de Nicodemos.
Essa é exatamente a busca do nosso personagem bíblico aqui de João 3. E aí você vai acompanhar comigo a leitura e vai falar assim, quem é Nicodemos? Quem é Nicodemos? Logo o versículo 1 diz, havia um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos é fariseu. Ele pertence a uma ala extremamente ortodoxa da religião judaica. Mas Nicodemos, ele é um membro respeitável dessa ala. Ele é chamado pelo próprio Cristo Jesus de você é mestre? Então a gente tem algumas informações preciosas aqui. Primeiro, ele é um homem. Isso é uma informação preciosa. Ainda mais há 2000 anos atrás, naquela cultura que mulher era considerada uma coisa. Muitos judeus diziam que a diferença entre a mulher e uma cadeira é que se você virasse essa cadeira e caísse no chão, ela não iria gritar, a mulher iria gritar. Então, as mulheres eram marginalizadas e consideradas como coisas. Ele é um homem. Então ele já está numa posição bem melhor. Ele é também um doutor. Ele vem de uma cidade onde é o centro de educação, é o centro da intelectualidade do contexto judaico. Ele também é um líder, então ele tem essa função de autoridade sobre essa ala ortodoxa. Ele é um homem de reputação e respeito. Ao ser visto na rua, as pessoas sabem quem é Nicodemos. As pessoas respeitam o Nicodemos. As pessoas ouvem o que Nicodemos diz. E ele também tem um nome. A Bíblia diz que ele tem um nome. O nome dele é Nicodemos. E ele é um homem que tem todo, digamos assim, todo esse background, né, todo esse currículo que vai até Jesus. Esse homem vai até Jesus. Essa autoridade, esse líder, esse membro tão respeitado vai até Jesus. O que faz um homem tão importante buscar Jesus? Porque nós já vimos em conversas anteriores que estava claro que Jesus era um mestre itinerante ali, vindo de um lugar, de uma cidadezinha que não tem honra, que as pessoas não davam a mínima. Como é que pode vir esse tal de Jesus dessa cidade, dessa região? Então as pessoas olhavam para Jesus dessa maneira. O que faz uma autoridade buscar esse Jesus? Sendo que a fama de Jesus pode ser considerada meio duvidosa. Curiosidade? Talvez. Quem é esse Jesus que está fazendo as coisas acontecerem? Esse Jesus está ficando muito famoso. Eu ouvi dizer que esse Jesus fez um milagre em Caná da Galileia. Ele fez um milagre no meio de um casamento? Como assim? Será? Eu preciso conhecer esse Jesus. E talvez tenha sido até uma sensação assim simples e humilde de Nicodemos. Ou talvez Nicodemos estivesse preocupado. Como membro dessa ala, opa, peraí. Tem um mestre itinerante aqui, está falando algumas coisas bem impactantes e vai derrubar o nosso sistema religioso. Então eu preciso investigar quem é esse Jesus. Eu preciso saber. Então eu vou procurar ele e vou olhar no olho dele e falar, qual é que é, senhor mestre itinerante? Você está querendo derrubar o nosso sistema religioso de ao longo dos séculos até aqui? Curiosidade ou investigação? O evangelista não diz. Deixa no ar. Nós podemos conjecturar, mas nós não podemos acertar. Nós só sabemos que ele foi até Jesus. Agora, uma das coisas que João deixa claro para mim e para você, é que Nicodemos vai até Jesus à noite. À noite. Está escrito aí, dá uma olhada aí no seu texto. Olha só, ele veio a Jesus à noite. Trata-se de um encontro em meio às trevas. E o evangelista não colocou o à noite ali à toa. Não, Nicodemos vai na calada da noite. Na calada da noite. Nicodemos vai porque talvez ele não pudesse ser visto pelos outros fariseus. Vai que alguém vê Nicodemos conversando com Jesus. Talvez sim, mas essa fosse talvez uma preocupação muito superficial. O que estava ali no coração de Nicodemos é o seguinte: Nicodemos vai à noite porque a sua alma, porque o seu interior, porque o seu ser estava em completa escuridão. Ele está perdido. Ele está em escuridão. Ele está nas profundezas das trevas. Um homem importante, um homem sábio, um homem respeitoso, mas que está imerso em trevas interiores. E ele precisa buscar uma luz. Ele precisa buscar uma solução. E aí ele vai até Jesus à noite. E ele começa, eu acho interessante, né, porque ele faz toda uma introdução aqui, né, ele diz o seguinte: mestre, imagina Nicodemos, à noite, aí Jesus já acha estranho, meio que à noite, um membro respeitoso, aí ele começa, olha mestre,
sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Uau, que introdução, né? Que introdução. Quando eu advogava, né, era praxe nas audiências. Com licença, excelentíssimo juiz, senhor de direito da segunda vara civil da cidade de Itapetininga, diante do processo número tal. E às vezes, tinha alguns juízes já no final do expediente, até falava assim, você é novo, né, advogado? Não. O que é logo? Fala logo a petição. Mas era praxe você fazer toda essa introdução. Aí eu lembro da minha filha de 9 anos, que às vezes ela chega assim, papaizinho lindo, ai, seu cabelo, papai, hoje está tão legal. Papai, sabe, ai, eu gosto tanto de você. E aí quem é pai e quem é mãe, já sabe, né? Filho, o que você está querendo? Filha, o que você está querendo? Com essa introdução. E é isso que acontece aqui. Se eu consigo saber as intenções da minha filha, quando ela vem com aquela introdução, imagine Jesus que sonda e conhece os nossos corações. Então Jesus simplesmente ignorou, e eu acho demais isso, ele ignorou essa introdução de Nicodemos e já perguntou, já declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus ignora essa introdução e declara, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então era isso que Nicodemos estava procurando em Jesus. Porque Jesus responde na lata, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Era isso que estava tirando o sono de Nicodemos. Como ver o reino? Como viver o reino, como conhecer esse reino de Deus, como estar imerso na presença e na condução do Espírito Santo de Deus, como viver a vida do jeito que ela é para ser vivida, conforme foi desenhada por Deus. A dúvida que estava no coração daquele homem era como viver uma espiritualidade verdadeira, como viver uma espiritualidade sadia, como viver na luz e não nas trevas. Aí você fala assim, uau, Jesus falou a resposta, uau, era isso que estava no coração daquele homem. Mas espera aí, que loucura, porque essa pergunta de Nicodemos é uma pergunta de alguém que deveria ser perito no assunto. Ele é mestre, ele ensina, ele conhece as Escrituras, ele deveria ensinar os discípulos, os talmidins que o acompanhavam a ele, como viver a vida, como ter o sentido da vida, como ser encontrado por Deus. E agora, esse texto revela que ele, sendo mestre, estava em grandes trevas. Na verdade, ele era um grande impostor. Na verdade, ele viveu toda a sua vida numa falsa espiritualidade. Ele tinha um falso brilho. A espiritualidade dele era religiosa, era vazia. Na realidade, ele era um impostor vivendo de ilusões. Vivendo de ilusões. Quantos de nós vivemos ilusões? Quantos de nós achamos que ser cristão é sobre vestir algo, é sobre dizer algo, é sobre se posicionar algo? Hoje as pessoas estão confundindo o cristianismo sobre votar em alguém, não votar em alguém. O cristianismo é sobre ser parecido com Jesus. É sobre coração, é sobre vida, é sobre caminhada com Cristo, é sobre identidade e não sobre máscaras, e não sobre ser um grande impostor. Vocês já me ouviram falar várias vezes aqui, é muito fácil eu estar aqui diante de vocês e falar bem da minha esposa, e falar sobre o nosso casamento, e citar exemplos e ilustrações. E aí o que eu sempre digo para vocês é, quer me conhecer de verdade? Vamos tomar um café lá em casa. 10 minutos com a minha esposa, digníssima ali. Você vai saber que o pastor erra, e não é pouco não. Você vai descobrir que miserável homem que sou, mas que a minha vida é pautada no sacrifício, no amor e na presença de Cristo Jesus. Que eu sou guiado não pelas minhas próprias forças, nós não somos guiados pelas nossas próprias forças, mas sim pela presença de Cristo Jesus, e por isso nós nos tornamos cada dia melhores. Melhores por quê? Porque estamos sendo formados em Cristo Jesus, sendo parecidos com Cristo Jesus.
Nicodemos estava começando a perceber isso. Então Jesus continua dizendo, porque ele faz uma pergunta, né? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então, um homem sábio, um homem culto, devolve essa pergunta para Jesus. Significa que ele não entendeu nada. Né? Ele sabe, obviamente, que ele não vai conseguir entrar no ventre de sua mãe, mas ele está externando a Jesus que ele não entendeu. E Jesus continua, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora Jesus está comunicando com símbolos que Nicodemos conhece. Ninguém pode nascer senão da água e do Espírito. Semana passada conversamos sobre a transformação da água em vinho. Jesus utilizou o quê? As talhas. As talhas cerimoniais para ritos de purificação. O que foi escandaloso para um judeu. Jesus pegar as talhas de purificação utilizadas para rituais e religiosidade, transformar a água em vinho para uma grande festa, para uma grande celebração, um grande casamento. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus ele se importa com a nossa verdadeira espiritualidade e não com a religiosidade. Então Jesus é o amigo da festa, Jesus é o amigo dos noivos, Jesus é o amigo da alegria. O casamento não pode parar porque onde Jesus está, a alegria não pode acabar. E ele faz isso, mostrando para os judeus que não é sobre religiosidade, é sobre vida sincera e honesta diante de Deus. E agora, ele está falando sobre água, que não é nascer da água e do Espírito. A água é um sinal visível para a purificação, todo judeu sabe disso. Os rituais de purificação eram feitos com água. A água é um sinal visível para que insere as pessoas na comunidade do reino, no reino de Deus. Isso depois fica mais claro com o batismo, por isso que o batismo utiliza da água, com um símbolo de purificação, e Jesus diz, na água e do Espírito. Do Espírito. O Espírito é o que ocorre no interior da pessoa. A nova vida, o novo nascimento. O batismo é o quê? É um sacramento de uma realidade visível que acontece de algo invisível, aqui dentro, aqui no interior. Então, por isso que Jesus fala, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando, todos nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo. E Jesus está apresentando uma metáfora assim surpreendente para Nicodemos. Nicodemos sabe, e Jesus está utilizando uma palavra grega ali para espírito, que é uma palavrinha chamada pneuma. Espírito, pneuma. E é muito interessante Jesus colocar essa palavra ali nessa conversa transformadora. Porque no grego koiné, essa palavra tem 3 significados. Pneuma. 3 significados. O primeiro significado é vento. O vento. O vento está soprando. O vento comprimido, né? Você está dirigindo o seu carro, daqui a pouco você percebe que o volante pesou. Ih, o pneu está murcho. Aí você vai lá e coloca ar comprimido onde? No pneu. No pneu. Por isso a palavra pneu, vem de pneuma. Então é vento. Pneuma também pode significar fôlego. Sopro. O ar que vem dos pulmões também é pneuma. Esse fôlego. Por isso que quando nós passamos, e graças a Deus, Deus tem suprido as nossas vidas, eu espero que ninguém passe por essa situação nesses tempos de Covid, mas o que é uma infecção nos pulmões? Pneumonia. A palavra pneuma está ali. E tem um terceiro significado para pneuma, que é espírito, o espírito vivificador de Deus. Então nós temos vento, fôlego e espírito. Mas e agora? Jesus está falando sobre o quê? Condições climáticas? Jesus está falando sobre o ar dos pulmões? Ou Jesus está falando sobre o movimento do Espírito Santo de Deus vivificador? O verso 8 nos responde. O próprio Jesus diz... Ele diz o seguinte, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Esse texto pode ser difícil para nós, mas não para uma autoridade judeu. Um judeu com autoridade, um mestre. Para ele não era difícil. Espírito, para ele, já remetia ao sopro de Deus, ao fôlego de Deus que trouxe vida e fez de Adão e Eva uma alma vivente, um ser vivente. O mesmo fôlego que faz trazer vida aos ossos secos. Então Jesus não está dizendo algo complicado a um doutor daquela época.
Pelo contrário, Jesus está dizendo algo muito simples. Nicodemos, não importa quanto tempo da sua vida você está perdido, o que você precisa agora, o que você precisa nesse momento é nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa ter uma transformação aqui dentro, e não uma transformação externa. Aí que ele responde, como pode ser isso? Ele não entendeu. Ele não entendeu. E nessa hora, a paciência de Jesus dá uma esticadinha, né? Mas se você olhar para o texto, você vai ver que Jesus já fala um pouquinho mais sério. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Essa doeu, né? Essa doeu. Então você é o professor de teologia de Jerusalém, você ensina para os seus alunos sobre as Escrituras, e você não entendeu ainda? Você não acredita? Você não teve uma transformação? Como assim? Como você está lecionando? Como você está liderando os fariseus? Você decorou o Antigo Testamento e me pergunta o que é pneuma? Você me pergunta como pode soprar o vento de Deus? O que é fôlego? O que é suspiro? Jesus está quase dizendo, você está maluco, Nicodemos? Você ainda não entendeu? Você está tão perto, mas tão longe. Aí você fala, uau, que dura que Jesus deu em Nicodemos. Aí Jesus fala para mim e para você nessa manhã. Você não entendeu ainda, Laci? Jesus fala para nós, vocês não entenderam ainda? O que é me seguir? O que é nascer de novo? Por que vocês estão criando regras? Por que vocês estão deixando de me buscar em oração e leitura bíblica durante a semana? Por que vocês vestem uma roupa de religiosidade no domingo, mas de segunda a sábado vocês simplesmente não buscam se relacionar comigo? Será que nós somos os Nicodemos dessa geração? Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe, tão distantes. Sabemos quem é Jesus, sabemos narrar o Evangelho, sabemos o significado da cruz, sabemos tudo, mas não vivemos? Será que nós somos cristãos nominais? Decoramos versos bíblicos, conhecemos, mas não temos sede do Deus vivo? Não sentimos a presença de Deus? Não nos rendemos ao governo e o senhorio maravilhoso de Jesus? Essa é a pergunta. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Nessa conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, uma conversa transformadora. Lembre-se, Jesus está conversando com alguém que conhece o sistema religioso, tá? E Jesus fala sobre suspiro, fôlego, pneuma. Vou fazer uma pergunta lógica, né? Mas quem aqui já suspirou? Sabe aquele suspiro? Todos nós. Quando que você suspira? Já parou para pensar? Quais são os momentos em que você suspira? São momentos em que você está envolvido em fortes emoções, né? É algo que é um ímpeto de emoção que a gente está trazendo de dentro para fora, seja de alívio, seja de satisfação, seja de alegria. O suspiro tem a ver com a emoção, algo de dentro. Existe e existia naquela época, desde aquela época, uma tradição rabínica muito comum na época de Nicodemos, que interpretava a revelação do nome de Deus como um suspiro, como uma respiração. Uma tradição muito forte. Quando que Deus revelou o seu nome? Lembra comigo? Êxodo capítulo 3. A sarça ardia, mas ela não se consumia, e Deus se revelou a Moisés. Essa tradição rabínica, e a gente não tem o nome, a pronúncia correta do nome de Deus, porque ela foi se perdendo ao longo dos milênios, algo próximo de Yahweh, mas não dá para ter certeza de que essa seja a pronúncia do nome santo de Deus, que significa eu sou, o grande eu sou. Essa tradição rabínica dizia que o nome de Deus era um suspiro. Era como se Deus se revelasse ali para Moisés, Moisés perguntando, mas o Senhor, quando eu for até o faraó e perguntarem quem me mandou, quem é o Senhor, o que eu respondo? É como se Deus estivesse respondendo para Moisés. Yahweh, um sopro.
o ar que vem de dentro de Deus. Eu sou Yahweh. Essa tradição rabínica é muito linda, porque faz total sentido com Deus, que é fôlego de vida, que coloca o ar nos nossos pulmões, o ar da vida, o nome Yahweh. Fôlego de vida. Nós existimos porque Deus sopra, porque Ele é o grande eu sou. Ele não é o Deus que era e nem o Deus que vai existir. Ele é no passado, Ele é hoje e Ele é no futuro. Ele é o grande eu sou. O fôlego de vida nos chama do nada à existência por meio da palavra de Deus, do sopro de Deus. Tudo veio a existir porque Ele é Yahweh. Por isso a resposta de Deus, a resposta de Jesus, ela é graciosa, no sentido que Jesus diz a Nicodemos, no versículo 16, porque Yahweh tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, Yahweh enviou a mim ao mundo, não para condenar. Olha só o que Jesus está dizendo, não para condenar, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Nicodemos não entende nada. Nicodemos aqui não entende nada. A mente dele trava no que Jesus disse. Ele era um líder dos fariseus, ele entendia a espiritualidade como regras de vida, o que ele devia, o que ele podia, o que ele não podia fazer, para evitar no máximo possível a condenação. Pastor, posso fazer isso? Pastor, posso não fazer isso? Pastor, isso deve, isso não deve? Pastor, eu posso ver aquilo ali ou não posso ver? Pastor, eu posso ir ou não posso ir? Pastor, eu posso comer ou não posso comer? Essa é uma série de perguntas que eu recebo dia a dia. E o que está por trás dessas perguntas? As pessoas estão com medo do quê? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer para a condenação? Cristo Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Eu vim para que creiam em mim e sigam os meus caminhos. E aí nós respondemos aos mandamentos de Jesus, sabendo que os mandamentos são amorosos. Não para evitar a condenação. Evitar a condenação é uma consequência meio que lógica, né? Que o apóstolo Paulo já disse para mim e para você que em Cristo Jesus não há condenação alguma. Mas nós obedecemos a Jesus por quê? Porque ele disse, quem me ama é aquele que me obedece. Nós obedecemos por amor. Nós obedecemos porque entendemos que ele tem um caminho de vida. Só que Nicodemos não entendeu isso. Nicodemos estava nessa escuridão da falsa espiritualidade, tentando chegar até Deus e ver o reino. E aí Jesus anuncia isso, que ele veio para salvar e basta crer. Agora deixa eu te trazer uma questão, já estou terminando aqui, muito interessante. Não sei se você foi assim, como eu, gosto de fazer essa brincadeira, tipo rato de igreja. O que é rato de igreja? Você nasceu desde sempre. A sua lembrança desde sempre é na igreja. Quem aqui teve esse privilégio de ter essa tradição, desde criança, de viver assim e ser caminhado, seus pais já eram cristãos? Quem teve? Olha só, bastante gente, que legal, glória a Deus, bênção. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, eu queria ter tido esse privilégio de ser educado na igreja e tal. As pessoas ficam comparando, né? Como se houvesse diferença. A minha conversão foi depois da adolescência. Vivi dentro da igreja. Foi ótimo, porque toda a palavra que eu ouvi se tornou, a profecia se cumpriu, né? Eu aprendi os caminhos do Senhor, mas eu precisei me render ao senhorio de Cristo Jesus, que até a minha adolescência, eu era um Nicodemos versão teen, sabe? Nicodemos adolescente. Sabia tudo de calvinismo, predestinação, mas não tinha entregado meu coração para Jesus ainda. De que adiantava? Nada. Cristo Jesus me encontrou dentro da igreja, né? Então, tem jeito de ir para o inferno dentro da igreja. Olha só que interessante. Todos nós estávamos indo, Jesus nos libertou. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente aprende muitas vezes que João 3,16 é para fazer evangelismo, não é verdade? Você fala assim, João 3,16. Então você encontra, você vai lá para pessoas, vai lá no parque, a gente vai fazer um evento lá e a gente vai falar, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, e você acha que aquele versículo, você aprende desde criança, que aquele versículo é para quem não conhece Jesus, é para quem nunca ouviu Jesus, e você recita aquele versículo. Também é, porque todas as escrituras é para todos nós, cristãos e não cristãos. Mas eu quero dizer para você aqui, é que esse contexto, essa palavra
transformadora, esse encontro em meio às trevas de Cristo Jesus, foi com alguém que estava imerso na religiosidade. João 3,16 é para mim e é para você. João 3,16 é para nos lembrar de não vivermos na escuridão da religiosidade. João 3,16 e 17 é para nós, muitas vezes, que vamos tentando achar atalhos de religiosidade para chegar até Deus. E Jesus vem e diz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Pare de tentar fazer do seu jeito e venha e renda-se a mim. Esse é o significado de João 3,16. A graça de Jesus hoje, aqui e agora, acessível e disponível. Porque nós, como Nicodemos, conhecemos a escuridão da vida, passamos por momentos de incerteza, passamos por momentos de dúvidas. Gente, faz parte na caminhada cristã, faz parte. Tem uma brincadeira lá no seminário que quem não passa no 3º ano do seminário sem crise de fé, não tem que ficar mais um ano no seminário, o pessoal brinca. É normal, você passa. Você passa. E o cristianismo é sobre perguntas sinceras, sobre você estar na escuridão e buscar a luz, sobre você se render a Cristo Jesus. Então nós passamos por medo, nós passamos por momentos onde nos falta fé, atravessamos as noites do desespero, como Nicodemos talvez esteja atravessando aqui, mas quando nós nos aproximamos a Jesus, mesmo à noite, mesmo assim na calada da noite, escondidinhos, o que Ele faz? Jesus graciosamente nos liberta das trevas e nos ensina a caminharmos na luz. É isso que Jesus faz. É isso que esse texto nos diz. Por isso que Jesus termina e conclui o texto dizendo sobre caminhar na luz. Eu vim para salvar. Eu não vim para condenar. O que basta é arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e seguir. São 3 movimentos: arrepender-se, crer e seguir a Jesus. E Jesus termina esse encontro transformador em meio às trevas, trazendo o que eu chamo de lições práticas de vida para mim e para você. A primeira lição prática de vida é que a verdadeira luz veio ao mundo. Ou seja, seja iluminado por Cristo. Ele é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Os homens, o versículo bíblico diz, que amaram as trevas. Os homens amam as trevas. E por que os homens amam as trevas? Pelas trevas em si? Claro que não. Ninguém gosta da escuridão, ninguém gosta das trevas. Mas nós temos uma tendência de amar as trevas, por quê? Porque as trevas escondem quem nós somos. A falsa espiritualidade, escondida no amor pelos ídolos, fingindo, que um conjunto de conhecimentos doutrinários vão nos trazer salvação, ter certa aptidão, ter certo temperamento. Não, eu estou salvo porque eu sou um judeu. Não, eu estou salvo porque eu sou presbiteriano. Não, eu estou salvo porque os meus pais eram missionários. Não. Ter reputação, ter títulos, nada disso salva. Essa é a realidade das sombras. E a realidade das sombras é aquilo que não é, pois não diz respeito a mim e a você, diz respeito a Jesus. É Jesus que nos salva. É Jesus que é a verdadeira luz. Sabe o que eu quero dizer quando seja iluminado por Cristo? Que agora está na moda, É tudo sobre você. Você é um vencedor, você é isso, você é sei lá o quê, As pessoas usam frases de efeito e tal, por aí. Eu entendo que assim, tem o aspecto positivo de você reconhecer os seus valores, os seus talentos, e você afirmar isso para a sua jornada e para a sua caminhada. Mas existe também um certo limite que tem sido vendido por aí na sociedade, de que é tudo sobre nós. E uma das frases é, seja luz porque você é luz, como se você pudesse brilhar por si só. Não tem como ser luz, gente. A gente só é luz, a gente só brilha como estrelas quando a luz vem e brilha no nosso coração. Ok? É sobre Cristo Jesus iluminar as nossas vidas. Então, brilhe a luz de Cristo Jesus. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre o pastor Laci, não é sobre o presbítero Onofre, não é sobre um líder de louvor, não é sobre a Suzana do Kids. Não, todos nós somos o corpo de Jesus, todos nós brilhamos como estrelas, porque Jesus é a verdadeira luz que iluminou as trevas do nosso interior e nos transportou para a luz dele. Ele é a verdadeira luz. Ele veio libertar. A segunda lição prática de vida é que a verdadeira espiritualidade está em Cristo. Se está em Cristo e Ele me transportou, caminhe com Ele. Crer em Jesus é ir para a luz. E quando vamos para a luz, as trevas são dissipadas.
e desfrutamos da vida eterna, acessível e disponível agora e sempre. Ao longo do caminho, vamos enfrentar noites escuras da vida? Vamos. Talvez você esteja hoje numa noite escura da vida, mas com Jesus, a luz do mundo, o sol da justiça, a estrela da manhã, você pode seguir crendo que sempre vai amanhecer na sua vida. Sempre, sempre, porque Ele é a luz. Sempre vai amanhecer. Jesus está fazendo um convite a Nicodemos. E o convite que Jesus faz a Nicodemos é o mesmo que Ele faz para nós hoje. Pare de viver na escuridão da religiosidade. Renda-se à beleza da simplicidade. Renda-se a uma vida leve, graciosa, sem fardos, com Cristo Jesus. Jesus está dizendo, venha para a luz. Uma nova vida, onde nós brilhamos como estrelas, porque Cristo Jesus ilumina os nossos corações. E Ele diz o quê? Onde as obras de Deus serão realizadas na minha vida e na sua vida. Quando nós caminhamos com Jesus, quando nós cremos em Jesus, nós temos salvação e nós vemos as obras de Deus serem operadas na nossa história. Amém? Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.